Quando é mencionado os 10 mandamentos, muitas vezes existem pessoas que querem interpretar, readequar a forma com que isso é exposto, é feito e é tratado na sociedade. Em Mateus, capítulo 5, as palavras da própria boca do nosso mestre foram colocadas e disponibilizadas. Então, fica essa dica. Leia novamente os 10 mandamentos e leia o capítulo 5 de Mateus. Estejam sempre atentos aos sonhos proféticos. Através dos sonhos, muitos de nós se comunicamos com os seres divinos. Deus avisou quando o nosso mestre estaria vindo. Deus avisou José para sair de onde estavam por estarem em perigo. Deus avisou José novamente que poderia retornar. Quantas vezes os anjos, os arcanjos, o nosso Senhor, nosso Deus, falou através dos sonhos, dos profetas, de vários seres extraordinários aqui. Então estejam sempre atentos. Adore o Senhor, o seu Deus, e apenas a Ele. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O ser humano não vive só de pão, mas de tudo que Deus diz. Entenda uma coisa, a sua fé precisa ser forte, precisa ser perseverante. Se ela não for suficiente para modificar as suas palavras, a sua postura, para você respeitar o limite das pessoas e o seu próprio, você não vai tão longe. Agora, se ela for perseverante, resistente, se você tiver um foco e a sua fé se manter firme, com certeza a sua história será incrível. Muitas vezes percebemos os leões das jaulas e muitos deles foram criados desde novo, desde pequeno, naquele ambiente, naquele habitat. Então ele não conhece a selva, ele não conhece fora daquele ambiente. Então por que trancam a jaula? Porque sabem que a essência e a verdade dentro do leão não pode ser liberta, porque senão ele vai buscar o caminho dele, a força, o poder, o reinado que ele possui, aquilo que ele foi criado para ser. É por isso que trancam a jaula e não deixam ele livre. Então entenda uma coisa, existem 3 tipos de pessoas: aquelas que querem vencer, mas não pagam o preço; as que querem vencer, pagam o preço, mas desistem; as que querem vencer, pagam o preço e por tempo suficiente. Então você fica resistente, você é moldado por aquela situação, por aquela circunstância, com o propósito da sua essência verdadeira. Então se olhe no espelho e veja qual dessas pessoas você é. Entenda uma coisa, essa metáfora que eu vou passar, essa informação tão incrível que vai ser passada agora. O peixe, ele pode viver fora d'água? A água é a fonte da vida dele. A água não obriga o peixe a viver dentro dela, mas ali é seu habitat natural, ali é a sua fonte de vida verdadeira. Então, mesmo que o peixe seja cabeça dura, a água sempre vai dar a oportunidade dele se nutrir, se alimentar, de ter vitalidade, de ter disposição, de ter a sua vida ali. Porque é o seu habitat verdadeiro, ali é a fonte da sua vida. Mas se o peixe falar, você não manda nem minha água, e quiser viver fora dele, a água não vai ser arbitrária e impedir que ele faça isso. O peixe pode saltar fora d'água, mas o que vai acontecer? Ele vai morrer. Porque aquilo é o que torna ele vivo. Dito isso, a única fonte de vida verdadeira é Deus. Então, para aqueles que querem viver fora dele, Deus não vai ser arbitrário, ele nos deu o livre-arbítrio. As pessoas podem escolher as suas vidas, os seus caminhos, mas vão receber exatamente aquilo com que estão decidindo caminhar. Então você vai usar seu livre-arbítrio para seguir a sua vida. Então o seu verdadeiro eu, ele vai acontecer, ele vai aparecer quando você se dedicar a isso. Quando você soltar esses impedimentos na sua vida, essas problematizações, se você dá muita atenção para o problema, tudo que o mal precisa é de atenção. Pode perceber, quando você começa a eliminar certos comportamentos, certos padrões da sua vida, as coisas começam a mudar, as coisas começam a se modificar. Não torne seus problemas um filho mimado que quer atenção o tempo inteiro, que você não pode fazer nada, que fica carente. Liberta esse problema.
foca, não minimize, porque o problema ele pode existir, não minimizando os problemas, mas foca na solução e não no problema, que a sua vida começa a se transformar. Tudo vai caminhar para o seu objetivo daquilo que você quer conquistar. Pode perceber, as pessoas que fazem por fazer desistem rapidamente. Agora, quando você está focado e lutando por um objetivo, pelo seu sonho, por aquilo que você quer, você vai tomar pancada, você vai sofrer, você vai passar uma série de circunstâncias, mas você não vai desistir, você vai perseverar e isso vai frutificar no momento certo, no tempo divino e não no seu tempo. Mas é por isso que você tem que pagar o preço, mas pagar o tempo por tempo suficiente para não desistir e não morrer na praia. O que acontece com a uva para se tornar o vinho? Ela precisa ser amassada. O que acontece com a azeitona para virar azeite? Ela tem que ser espremida. É a compressão dos átomos do carvão que torna-se ele um diamante. Então tudo tem um preço para frutificar em algo. Então quando você quiser alguma coisa na sua vida, se não for o seu sonho, você vai acabar desistindo. Agora, se for algo que você luta com todas as suas forças, com toda a sua essência, isso vai acontecer. E você vai conseguir. Então, para você conquistar tudo isso, foque na aliança com o Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque a sua alegria sobre-humana para fora. Só vem para fora o que está dentro de você. Então coloque para fora a sua prosperidade. Coloque para fora a sua abundância. Coloque para fora os seus dons, seus talentos, a sua alegria sobre-humana. Foque nos seus objetivos. Foque nos seus sonhos. Faça aquilo que vem da aliança verdadeira com o Senhor. Não dê atenção demais aos seus problemas. Se você tem algo que precisa de solução, divida ele com outras pessoas que possam te ajudar. Isso vai dar certo, isso vai acontecer, mas depende de você também. Confie no que o nosso Senhor tem para você. Seja fiel a Ele. Mas lembre-se, você precisa pagar o preço. E pagar o preço por tempo suficiente. E se tiver que acontecer algo, vai fazer parte da sua jornada, parte do seu caminho. Mas para as coisas acontecerem, você precisa se lembrar de algo muito importante. Tudo aquilo que não fizer parte do seu propósito vai precisar ser arrancado, vai precisar ser limpo. Você vai precisar passar por algumas catarses para poder progredir, para poder evoluir. Então você vai precisar estar livre, solto, sem crenças limitantes, focado no seu objetivo, desperto, próximo, reconectado ao Senhor, religado a Deus. Deus vem em primeiro lugar. É assim que você precisa caminhar. Então você deve respeitar os ciclos, as transformações e saber delimitar, saber priorizar as coisas na sua vida, porque senão você sempre vai desistir.